Bom, desenvolvimento sustentável é o conceito moderno de desenvolvimento em que se preconiza que sejam conciliados os aspectos sociais, econômicos e ambientais. Então, para que haja desenvolvimento sustentável, é preciso haver prosperidade econômica, inclusão social, melhoria da qualidade de vida das pessoas, isso conciliado com a recuperação e a proteção do meio ambiente saudável e equilibrado. Eu sou Rogério Menezes, secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, há exatos 7 anos, desde janeiro de 2013. É o maior período na história da cidade de um secretário de Meio Ambiente. Para vocês terem uma ideia, nos anos anteriores a gente teve 5 secretários em praticamente 5 anos, um secretário por ano nos anos que me antecederam. Fui presidente da ANAMA, Associação Nacional que congrega todos os secretários de meio ambiente, os gestores municipais de meio ambiente do Brasil, uma associação com mais de 1.000 municípios participantes, que responderam ao censo que a ANAMA finalizou no ano retrasado, e nós representamos os anseios das secretarias de meio ambiente junto às instâncias federais e estaduais. Eu fui presidente da ANAMA nos últimos 4 anos, reeleito por 2 anos. Enfim, a minha vida tem sido dedicada à gestão ambiental nos municípios brasileiros e à representação dos anseios dos secretários e das gestores ambientais de uma forma geral, junto às diferentes esferas governamentais. Olha, primeiro a gente precisa compreender um pouco o conceito de desenvolvimento sustentável. O que é esse conceito? Ele nasceu a partir da elaboração do relatório Brundtland, que leva o nome da ex-ministra da Noruega, Gro Brundtland. E isso foi um texto que subsidiou a realização da Rio 92 no Brasil. 20 anos depois da primeira conferência, em 1972, o Brasil sediou a Rio 92. E ali foi definidos os conceitos, os caminhos para o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? É o desenvolvimento que permita às atuais gerações gerarem empregos, oportunidade, desenvolvimento econômico, sem impedir que as futuras gerações possam ter as mesmas condições de vida ou melhores. Então, para que haja desenvolvimento sustentável, é preciso haver prosperidade econômica, inclusão social, melhoria da qualidade de vida das pessoas, isso conciliado com a recuperação e a proteção do meio ambiente saudável e equilibrado. Olha, o conceito de cidade sustentável é uma utopia lá no horizonte. Quando nós damos alguns passos para uma cidade sustentável, nós nos aproximamos, em tese, desse conceito, mas é como se ele no horizonte se afastasse também alguns passos. Ou seja, as cidades hoje não são sustentáveis, elas estão longe disso, elas não têm um equilíbrio entre os aspectos ambientais, econômicos e sociais. Mas a gente tem que buscar isso de uma forma contínua, porque as nossas cidades cresceram rapidamente nas últimas décadas, se incharam, as pessoas deixaram as áreas rurais e vieram maciçamente para as áreas urbanas, e o poder público não conseguiu fazer os investimentos em infraestrutura que possibilitasse que essas cidades crescessem com qualidade de vida, com inclusão social, com saneamento. Então nós precisamos transformar as nossas cidades, utilizar novas tecnologias para poluir menos, para a gente ter uma qualidade do ar melhor. A gente fala em mobilidade urbana sustentável, principalmente o transporte público, que não pode continuar sendo feito queimando óleo diesel. Nós também temos que fazer o saneamento chegar a todos, nos preocupar com a drenagem das cidades, para que a gente não tenha doenças ligadas às enchentes, Então a gente precisa trabalhar as nossas cidades para que elas sejam lugares mais sustentáveis, onde se gaste menos energia, onde se polua menos, onde o impacto dessa poluição e dessa queima desenfreada de combustíveis seja menor na saúde das nossas crianças, dos nossos idosos, que são aqueles que mais são impactados. Então isso é um trabalho de fôlego que vai ocupar as próximas décadas para a gente transformar as nossas cidades em lugares mais conectados, mais inclusivos
em lugares em que as pessoas possam viver melhor, os serviços públicos possam ser de melhor qualidade, e tudo isso recebe o nome de sustentabilidade. Nos últimos 7 anos em Campinas, foram plantadas, somente pela Secretaria do Verde, quase 408 mil mudas de árvores nativas. Somados a mais de 600 mil mudas de árvores plantadas pela Secretaria de Serviços Públicos, nós ultrapassamos a casa de 1 milhão de mudas de árvores plantadas, fazendo com que a cidade fique mais limpa, que a cidade tenha uma qualidade de ar melhor. Isso tudo em função dos plantios já realizados. Outro aspecto que eu ressalto é que a cidade do futuro deverá conviver de outra forma com seus animais. Tanto os animais domiciliados, domésticos, cães e gatos, que hoje tem uma série de políticas públicas especiais implementadas. Nos últimos anos implantamos o Departamento de Proteção de Bem-Estar Animal, com várias políticas públicas nessa área. Castramóvel, bairro a bairro, mais de 35 mil animais castrados, 44 mil animais microchipados, todos vacinados para 10 doenças. Isso tudo vai fazendo com que as condições dos animais domiciliados e não domiciliados, os animais da nossa fauna doméstica, principalmente cães e gatos, tenha mudado bastante em Campinas. A gente agora se prepara para implementar o CRAS, que é o Centro de Recuperação de Animais Silvestres, também dando um olhar para esses animais que infelizmente ainda são muito atropelados nas nossas estradas, nas nossas rodovias que circundam Campinas, e que agora passam a ter uma preocupação com a recuperação desses animais. Com isso, a gente tem controlado a população, diminuído o sofrimento daqueles animais, e mesmo assim, aqueles animais que sofrem acidentes são atendidos com o SAMU animal, 24 horas, mais de 1.700 atendimentos, mais de 60% dos animais atendidos nesses acidentes são recuperados e são depois levados até a adoção. Então, uma política completa de proteção dos nossos animais é um componente importante da cidade do futuro, da cidade sustentável que todos nós desejamos. Uma questão, por fim, que eu gostaria de destacar é o avanço da gestão ambiental nos últimos anos em Campinas. Campinas estava na posição do 121º lugar, o município verde e azul, que é o ranking do estado de São Paulo em gestão ambiental. Hoje nós estamos, pelo 2º ano consecutivo, entre os 10 primeiros colocados, tivemos aí na 5ª, 7ª posição. Temos hoje o 1º lugar entre as cidades com mais de 500 mil habitantes e o 1º lugar na região metropolitana de Campinas. Isso em função dos investimentos em técnicos, da implementação do Fundo Municipal de Meio Ambiente, da organização da fiscalização, dos termos de ajustamento de conduta, dos compromissos ambientais que agora são firmados por empreendedores no âmbito do licenciamento ambiental, que hoje é todo informatizado. Então são políticas que mudaram a realidade da relação entre a variável ambiental e o planejamento como um todo do desenvolvimento da cidade. Isso é sustentabilidade. As ações de eficiência na agenda ambiental podem garantir mais empregos e investimentos na cidade, como de fato ocorreram, em função da celeridade nas aprovações, em função de um olhar que não é só estritamente ambiental e técnico e unilateral, mas é que é um olhar integrado do desenvolvimento como um todo da cidade, preocupado com todos os seus aspectos mais relevantes. Bom, eu vou dar 2 exemplos dos últimos anos em Campinas. Por exemplo, os investimentos em saneamento. A Sanasa investiu mais de 650 milhões, tem mais de 300 milhões ainda por investir. Esse investimento quase bilionário faz com que diminuam muito as chances das pessoas ficarem doentes por doenças chamadas de veiculação hídrica, que são as doenças ligadas à água contaminada, ao contato de crianças, a moradias próximas a rios poluídos e tudo isso mais. Então é um investimento que aparentemente é silencioso, são tubos debaixo da terra e que impactam diretamente na quantidade de atendimentos que nós vamos precisar ter nos nossos postos de saúde. Então é um investimento em saneamento melhorando a saúde. Outro exemplo, a transição para os ônibus não poluentes. Mais da metade da frota, cerca de 400 ônibus, serão não poluentes e circularão nos corredores do BRT e na área chamada Zona Branca.
Isso faz com que a gente retire toneladas e toneladas de gases tóxicos do ar que estão sendo respirados pelas pessoas. Principalmente crianças pequenas e idosos são muito vulneráveis a esse tipo de exposição de poluentes atmosféricos. Então são exemplos de como a gente pode modernizar a cidade, fazer investimentos em tecnologias limpas e ao mesmo tempo colher bons frutos na saúde pública e na melhoria da qualidade de vida das pessoas.